Saudações do Plano Astral! Sejam bem-vindos ao Game Shark, o programa da Load que destaca diariamente um jogo para você que está acompanhando a gente pela televisão ou pela internet. Dessa vez o nosso papo é sobre o primeiro exclusivo da Microsoft para os novos Xbox Series S e X. Vamos descobrir a história, o gameplay e todas as curiosidades de The Medium, o novo game de terror da desenvolvedora polonesa Bloober Team. Hi there. I'm Sadness. The Medium chegou ao Xbox Series X e S e também ao PC no dia 28 de janeiro desse ano. O título conta com legendas em português do Brasil. Na versão de PC, é possível comprá-lo na Microsoft Store ou no Steam. E assim como outros exclusivos da Microsoft, The Medium também foi lançado diretamente no catálogo do serviço Xbox Game Pass. Diferente do que a Microsoft prometeu, The Medium não chegou ao Xbox One. Em janeiro de 2020, o chefe do Xbox Game Studio, Matt Booty, declarou que a nova geração de consoles demoraria até 2 anos para receber títulos exclusivos. Tudo para que os consumidores que compraram o Xbox One no final da geração pudessem sentir que fizeram uma boa escolha e para que a transição entre as gerações fosse um pouquinho mais tranquila. Bom, acontece que The Medium ficou de fora do Xbox One porque o game depende do SSD dos novos aparelhos para ser processado da maneira que os desenvolvedores idealizaram. O game renderiza 2 mundos diferentes ao mesmo tempo, permitindo que o jogador viaje de um para o outro ou ainda os assista lado a lado. A funcionalidade exige processamento veloz, já que 2 mapas estão rodando no jogo de maneira simultânea. Em The Medium, tudo começa com a morte de uma garota. Na história, você controla Mary Ann Severo, uma medium assombrada por visões do assassinato de uma criança. Mary Ann tem habilidades psíquicas que a permitem explorar o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Esses são os 2 mapas criados para The Medium. No game, a maior parte das salas, ambientes e trechos possuem uma versão real e outra habitada por espíritos. Para ajudar Mary Ann a descobrir quem é a criança morta e os fantasmas que a atormentam, o jogador deve transitar entre os mundos, às vezes estando nos 2 ao mesmo tempo, eliminando ameaças e resolvendo quebra-cabeças. Mexer em um relógio no mundo real pode abrir uma porta no mundo espiritual, na mesma medida que um bloqueio no mundo real pode significar uma ameaça inimaginável no mundo dos espíritos. A mecânica de viajar entre planos te convida a todo momento a pensar e tentar ver o outro lado das situações. Assim como os jogos mais recentes de Resident Evil, em The Medium você deve investigar os ambientes por objetos que podem ser segurados, lidos, analisados mais de perto e girados com um movimento do controle. Alguns outros objetos vão para o seu inventário e podem interagir com o ambiente. No começo do jogo, por exemplo, você pode pegar uma lata de ração no armário e alimentar o gato do seu falecido pai adotivo. A câmera em The Medium não pode ser movida pelo jogador, lembrando games de terror e sobrevivência clássicos como Silent Hill e os primeiros Resident Evil. Esse tipo de visão em terceira pessoa era usada na época do PlayStation 2 por conta da limitação gráfica e de processamento dos consoles antigos. Com o avanço da tecnologia, os jogos de terror passaram a usar a visão em primeira pessoa, o que muitas vezes aprimora a imersão. Esse foi o caso da própria franquia da Capcom, que adotou a visão em primeira pessoa em Resident Evil 7 e no seu próximo capítulo, Village. Apesar de ir contra a tendência atual da indústria de jogos, as câmeras fixas de The Medium cumprem bem o papel. Posicionadas em ângulos específicos, elas ampliam a sensação de medo ao tirar do jogador o poder de identificar ameaças à sua volta. O enredo de The Medium leva você até um resort abandonado em Cracóvia,
O lugar foi cenário de uma tragédia inimaginável há anos e agora permanece fechado, mas por uma razão. Cracóvia é uma cidade no sul da Polônia, terra natal da Bluebird Team, desenvolvedora do jogo. A equipe é responsável pelos ótimos Blair Witch, Observer e Layers of Fear. Só por esse histórico, as expectativas já são altíssimas. It all starts with a dead girl. A forest. The moon. Scent of pines. And then the gunshot. Every story has two sides. A regular, rational one, but also a darker and deeper truth. Not unlike a nightmare. I can see both. Worse, I can live them. Hello? Anyone there? What is this place? A recepção do jogo tem sido morna até aqui e a gente vai descobrir o porquê. No Metacritic, The Medium tem nota 76 na sua versão para PC e tem nota 71 na versão de consoles. As críticas positivas elogiam a mecânica de dois mundos e os visuais de The Medium. Já as críticas negativas são, em geral, para a jogabilidade. Muitos avaliadores apontaram que The Medium pode ser um prato cheio para os fãs do gênero de jogos de horror, mas apenas entediante para o resto. Foi o que escreveu o site Destructoid. A análise classificou The Medium como um game em que falta um pouco mais de ameaça e ação para agradar mais jogadores. Na mesma linha, o brasileiro DN me alertou que The Medium não vai agradar a todos por ser menos focado em ação e mais em uma ótima experiência atmosférica que mantém o jogador desconfortável. Segundo a publicação, o jogo pode não agradar aqueles jogadores mais inquietos que buscam por quebra-cabeças e investigações durante a jogatina. O review entregou 4 estrelas de 5. O site The Gamer elogiou The Medium por manter a proposta de ser um jogo de terror psicológico sem sucumbir em nenhum momento para um shooter de ação no clímax de sua aventura. Mesmo sem a ação desenfreada, a publicação defende que The Medium consegue manter o jogador preso à atmosfera sombria e perturbadora. Isso graças à história que toca em temas sensíveis, como tortura e abuso infantil, e como esses traumas pessoais transformam as almas no pós-vida. O review destaca que o jogo poderia se tornar uma experiência totalmente perturbadora se não fosse a interpretação da dubladora Kelly Burke. A atriz dá voz a uma Marianne que, com seus comentários sarcásticos e alegria superficial, consegue descomprimir o jogo quando necessário. A publicação deu 5 estrelas de 5 para o game. Já o jornal norte-americano The Washington Post escreveu que The Medium é mais perturbador do que assustador. A publicação avalia que a atmosfera é mais ameaçadora para o jogador do que os inimigos que estão à sua frente. The Medium recebeu da crítica especializada um total de 61 avaliações positivas, 43 mistas e 4 negativas. Um dos pontos mais elogiados dessa
aventura é justamente a ambientação. E ela não seria a mesma sem a trilha sonora, responsável por potencializar as sensações que sentimos durante o game. Como The Medium possui 2 mundos, a Bloomberg Team teve a ideia também de criar 2 trilhas, uma para cada plano e pensada por um artista diferente. Arkadiusz Rejkowski, da própria Bloober, ficou a cargo de criar a trilha sonora para o mundo real. Já o lendário Akira Yamaoka, responsável pelas composições de Silent Hill, criou a trilha do mundo espiritual de The Medium. Em momentos de tela dividida, às vezes é possível ouvir os 2 grupos de composições juntos. A trilha nunca se sobressai, mas cria o ambiente necessário para deixar o jogo com aquele tonzinho perturbador. Em conversa sobre o trabalho, Yamaoka disse que a pandemia da Covid-19 poderia ter atrapalhado o trabalho em conjunto, já que parte estava na Polônia e outra no Japão, mas a equipe deu um jeito de manter a comunicação e cumprir o projeto. Agora a gente deixa vocês um pouquinho com a faixa Sadness, uma das mais marcantes dessa trilha. O Game Shark volta já já para explorar os poderes de Mary Ann em The Medium e contar por que o jogo quase não existiu. Fiquem aqui.